Oi, pessoal. Vamos então começar nosso laboratório de EDC. Então a gente vai em New, STM32 Project. Vamos em Board Selector. O nosso já está no Favoritos. Então esse aqui vai ser o Lab ADC. Finish. Então a gente vem, seleciona aqui, dá um OK. Então aqui vai abrir nossa interface do IOC, né? Então a gente vai em System Core, RCC e vamos já habilitar o capacitor para a gente conseguir usar o clock externo. E agora a gente vai no Clock Configuration e a gente seleciona o Clock aqui externo. Coloca a divisão por 6. E aqui eu queria mostrar também que o Clock do ADC12, ó, ele pode vir tanto do System Clock quanto do PLLP, que é do PLL, né? Mas a gente vai usar o que vem do barramento HB, né? Então, esse do PLL seria esse P aqui, ó. É como se ele viesse daqui e a gente seleciona para o ADC pegar esse clock que está aqui, ó. Né? Vamos dar um Ctrl S. E aqui o nosso arquivo principal já está criado, né? Como eu disse, a gente vai usar a interrupção do timer 6 e também a gente vai usar a DAC, né? Então, vamos já deixar aberto o projeto da DAC aqui. E aqui no projeto da DAC a gente vai ter as configurações que a gente fez para ela, né? No periféricos.c. Então, vamos... a gente pode até copiar esse periféricos.c, interruption.c, funções gerais.c, global variables.c. Então a gente copia esses 4 arquivos e cola aqui no source do LabADC. Vamos também ter que copiar os headers, né? Então funções.h, global.h, interruption.h, peripherals.h. E a gente cola aqui no header do LabADC. Então aqui no main do LabADC, a gente vai ter que incluir esses headers, né, que a gente está usando. Então a gente vem em funções gerais.h, global variables.h, periféricos.h e interruptions.h. Então a gente criou esses 4, né? Essa é a grande vantagem da gente trabalhar com esses arquivos headers, né, separado, que a gente pode de repente importar de um outro projeto que a gente fez algumas coisas, né? Esse funções gerais, geralmente você pode criar uma função, por isso que é funções gerais, né? Porque ele vai ter um monte de funções que você vai criando ao decorrer dos seus projetos, né? Você vai criando um projeto, vai criando um outro, às vezes você cria uma função de filtro passa-baixa, às vezes você cria uma função de dar um módulo de alguma coisa, às vezes você cria uma função de fazer um PI, um PID, essas coisas, e vai ficar tudo salvo em funções gerais. Aí, quando você vai usar, é só você importar essas funções gerais. Então, vamos adaptar um pouquinho o nosso código aqui. Interrupções.c. Aqui, a gente estava gerando o nosso seno, né, na frequência de 1 Hz, né? Porque o nosso periféricos.c a gente tinha configurado para dar 200 Hz, né?
para gerar o nosso seno com frequência de 1 Hz. Aqui a gente vai querer que essa interrupção seja em 10 kHz para ser o trigger do nosso ADC. Porque o trigger do ADC tem que ser uma frequência alta, senão a gente não vai conseguir ler com precisão. Então, vamos deixar 0 para scale e aqui a gente vai colocar 16.9999. Aí a frequência do ADC, a frequência desse timer vai ser essa conta aqui, ó. Que vai dar 10 kHz. Então a gente pega 170 MHz e divide por 16.999 mais 1. Então se eu vir aqui, ó, 170 aí na 6 dividido por 16.999 mais 1. Exatamente 10 kHz. Então, aqui na parte do timer 6, que vai ser o trigger do ADC, já está certo, né? A gente só fez um pequeno ajuste, 10 kHz. E aqui na DAC, né? Se a gente deixar desse jeito que está aqui, qual que vai ser a frequência do seno? O nosso seno tem 200 pontos, correto? Tem 200 pontos. E a frequência que está incrementando esses 200 pontos são 10K. 1, 2, 3. Se a gente dividir por 200, vai dar 50 Hz. Um seno de 50 Hz. Eu quero que esse seno seja de 5 Hz, correto? Então, a gente pode vir aqui no Global Variables, né? E vamos criar aqui uma função, uma variável, que ela vai ser um int 16, o nome dela vai ser DACLoop, igual a 0. Ela vai ser uma variável externa, porque a gente vai usar ela lá dentro de outra função, né? A gente vai deixar ela como variável global. Então a gente vai lá no globalvariables.h e a gente deixa ela como externa, e aqui a gente só declara ela. Então aqui só deixamos ela declarada, e aqui a gente deixou ela como 0, inicializou ela. Então, quando a gente voltar lá nas opções, e a gente chamar ela aqui, DACLoop, a gente já vê que ela está dentro dessa função, a gente consegue acessar ela já. Porque dentro aqui do main.h a gente está colocando lá o global.h, né? E por causa disso que ele consegue acessar aqui dentro. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai incrementar esse DACLoop. Quando esse DACLoop ele for igual a 10, maior ou igual a 10, né? A gente vai fazer o DAC ser incrementado lá. Então, essa aqui a gente está limpando a flag de interrupção, a gente pode jogar para cima. E aqui a gente... Esse aqui é um toggle, né, de um GPIO, que a gente tinha só colocado aqui, né? Então, vamos deixar fora aqui. E quando ele atingir 10, ele vai mandar a referência para DAC e a gente zera ele aqui. Isso que a gente está fazendo aqui é uma divisão da frequência de incrementação. Então, se a gente não estivesse usando essa estratégia aqui, o nosso seno ia ser de 50 Hz, porque os 200 pontos ia ser incrementado numa frequência de 10 kHz. Como a gente está usando essa estratégia aqui de variável, né? Então, ele só vai ser incrementado uma vez a cada 10 vezes que entra aqui na interrupção. Então, de tal modo que a frequência agora de incrementação dele vai ser de 1 kHz. Então, isso que está acontecendo aqui. Então, agora nosso seno vai ser 1000 dividido por 200, que vai dar 5. Então, dessa forma você consegue tanto
colocar uma frequência que você quer, que 1 Hz, né? 1 Hz aí a gente dividiria por 50, né? Daí ia ficar 10, 1, 2, 3, dividido por 50, ia ficar 200 Hz. 200 dividido por 200 vai dar 1. Então, se a gente colocar 50, a nossa cena vai ser 1 Hz. Se a gente deixar 5, se a gente deixar 10, né, vai ser 5 Hz. É isso que está acontecendo. Então, dessa forma, a gente fez já a interrupção do, do timer aqui. A gente já configurou para dar que gerar um seno de 5 Hz. Vamos fechar tudo aqui. Então, por enquanto, a gente só fez os ajustes nas funções que a gente vai utilizar como auxílio para o nosso ADC, para a gente testar o nosso ADC. Agora a gente vai começar de fato a programar o ADC para ser inicializado aqui. Então, se a gente voltar na aula teórica, né? Foi mostrado uma sequência aqui, né, de início, né? Então a gente habilita o clock, né, inicialmente no registrador do RCC. Então, deixa eu pegar aqui. Então a gente vai no RCC e o nosso RCC está no barramento HB2, né? Então a gente pode abrir aquele arquivo que está no drivers, MCs, device, include, que é esse arquivo aqui que está todas as máscaras, né? Então a gente vai aqui em RCC, Ctrl F, RCC, HB2, EN. Então aqui a gente vai ligar o ADC 12 aqui, ó. Então a gente copia essa máscara aqui, HB2EN. Então aqui a gente está habilitando o clock do ADC1 e ADC2. Por mais que a gente não está usando ADC2, o clock deles é junto, né? Então não tem como, tem que habilitar também o do grupo, né? Agora a gente tem que fazer aquela configuração o clock nosso não pode ser 170 MHz, né? Tem um valor mínimo de 60 MHz. Máximo, quer dizer, né? Valor máximo de 60 MHz. E aqui na aula teórica, né, a gente falou que a gente pode fazer várias configurações aqui no pré-scale, tanto no CK Mode, né? E a configuração convencional que dá para utilizar aqui, a gente dividir por 2 no CK Mode e depois a gente divide por 2 também no pré-scale. A gente podia dividir por 1 no CK Mode, dividir por 4 no pré-scale, ou dividir por 4 no CK Mode, dividir por 1 no pré-scale, tanto faz. Então, a gente vai dividir por 2 aqui, ó, e aqui também por 2. Então, a gente vai descer 2 common CCR. Tá vendo que tem um ADC 2 comum? Também tem um ADC 345 comum, né? Que é o outro grupo lá. Então, se a gente fosse configurar o outro grupo, teria que ser desse jeito aqui. Então, a gente vai no ADC CCCR, né?
Então aqui no ADC-CCR a gente tem várias máscaras, né? A máscara que a gente quer, uma delas, né, que a gente quer configurar é a do CK Mode, né? Então a gente vai no CK Mode pós aqui. E no CK Mode pós a gente quer colocar a configuração, o bit 1, né? O valor binário 1. Então a gente vem aqui, pós. Clock do ADC igual ao clock do barramento HB dividido por 2. Que é exatamente o que está no manual de referência. Se a gente for no manual de referência, e aqui tem o CCCR, né? Então a gente tem que o CK Mode, né? Quando a gente coloca o CK Mode na configuração 1, né? 01, o clock do ADC vai ser igual do clock, na verdade ele vai ser igual do clock, né? Do APB. E aqui no pré-esquerda a gente está dividindo por 4, se a gente colocar 10, né? Então acho que houve um pequeno equívoco aqui na configuração que eu coloquei. Porque se a gente fizesse essa configuração aqui, ó, colocar 1, o clock quando a gente coloca 10 no pré-esquerdo aqui, né? Está dividindo por 4, não por 2, né? Então a gente está mantendo o clock do barramento igual a HB, né? Aqui, ó, essa parte aqui é igual o clock do barramento HB, então seria igual a 170 MHz. Quando a gente coloca aqui, ó, 170 MHz. Aí, quando a gente coloca no pré-esquerdo daí, né? Que é esse outro bit aqui, configuração 0010, né? Clock do ADC e ADC2 vai ser dividido por 4, ou seja, 170 MHz por 4, que aí vai dar 42.5. 170 dividido por 4, format long, vai dar 42.5 MHz. Então, essa é uma configuração possível, né? Qual que seria a outra configuração possível, né? Seria setar 10 aqui, CK Mode, né? Então, CK Mode é 0,1 aqui, na verdade. Porque são 2 bits, né? Então, outra configuração possível seria colocar 10 aqui, que daí ele divide por 2, né? O clock. E aqui a gente deixa 1, que também divide por 2. Então, seria aqui divide por 2, e aqui seria o 85 dividido por 2. Entendeu o que eu quis dizer? Então, tanto essas duas configurações satisfazem o clock 42.5 MHz. Vamos manter a de cima, mas a de baixo também é válida. Bom, o nosso clock está ok, então agora a gente vai começar a configurar a calibração do ADC, né? Então a gente vem aqui no ADC CR agora, né, que é o de controle.
primeiro passo é a gente desativar o registrador de controle, que ele já vem por default desligado, né? Mas a gente reforça desligando ele aqui. Para ficar explícito que ele tem que estar desligado, né? Desligando do ADC. O ADC1 aqui. Depois que a gente desliga o controle do ADC1, a gente também tem que desativar aquele modo de consumo ultra baixo de energia, que fica no registrador Deep Power, né? Então, ele vem como default 1, então a gente tem que deixar ele 0. Desligando o modo de consumo ultra baixo. Que é o... A gente pode até deixar o comentário em inglês aqui, né? Porque é uma Deep Power Down Z. Então, se a gente for lá nos registradores do ADC, CR, se a gente ver aqui, ó, tanto que, ó, o reset do ADC, ó, o reset do ADC não é tudo 0. Por quê? Justamente porque esse bit aqui ele vem ativo. Entendeu? Aí então, pra gente desativar isso, a gente tem que colocar 0 aqui. Vou copiar aqui. Igual a 0. AD igual a 0. Ok. Aí tem aquela... a gente tem que ligar a tensão da DAC dentro do ADC, né? Que é esse a voltage reg aqui. Então a gente vai ligar ele. Então, cadê aqui, ó? Para a gente ligar ele, a gente tem que deixar o bit igual a 1. E essa máscara faz exatamente isso, né? Se a gente vir aqui, atribuir. Tá vendo? Ele pega 1 e desloca 28. Vai dar bem aqui. Então ele vai colocar 1 aqui nesse bit aqui que vai ligar. Então aqui a gente ligando o regulador de tensão do ADC. No datasheet, né? Deixa eu abrir outra ADC características, acho que tem alguma parte aqui que ele comenta sobre o 25 microsegundos. Ou se é uma referência de manual, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui, ó. ADC Voltage Regulator Startup Time. Tá vendo? Tem um tempo mínimo de 20 microsegundos, né? Então a gente deixa pelo menos uns 25, né? Para ser um pouquinho acima do mínimo para ele ficar regulado. Então esses detalhezinhos de ficar olhando no datasheet que eu quero que vocês peguem, se tornem autodidatas, né? Para sempre que vocês for pegar um microcontrolador, que não seja esse, por exemplo, ou vai começar a estudar outro periférico que não foi abordado nesse curso, você tenha a proatividade de dar uma olhada no datasheet para ver as informações, né? Os detalhezinhos de inicializar. Que às vezes pode acontecer um erro que você não faz ideia do que seja, né? Mas às vezes ele está lá no início da configuração e a gente deixou passar batido alguma coisa.
E como é que a gente vai dar esse delayzinho, né? Então, lá nas funções gerais que eu apresentei na DAC, né? A gente criou uma funçãozinha que é um delay. Então, eu disponibilizei para vocês essa funçãozinha. O que ela faz? Ela dá um delay de microsegundos. Você chama ela e coloca o tanto de delay que você quer. Então, aqui no nosso caso, a gente vai chamar ela e dar um delay de 25 microsegundos. Delay de 25 microsegundos. Para o regulador de tensão estabilizar. Então, esse delay ele é necessário. E qual que é o próximo passo, né? O próximo passo é a gente fazer a calibração do ADC. E como eu disse no laboratório, né? Na aula teórica, né? O bit que faz isso é exatamente esse ADCAL aqui. Só que antes a gente tem que especificar se a gente vai usar um modo canal único ou canal diferencial. E isso é feito nesse outro bit aqui, ADCAL diff. Então a gente vem aqui no ADC. E o nosso CalDiff já vem como reset 0, né? Mas vamos deixar explícito aqui, né? Que a gente vai usar igual a 0, pois vamos usar modo single-ended, canal único. Após isso, a gente já pode setar o bit de calibração, que é o ADCAL. Então aqui, se a gente colocar o mouse, posicionar o mouse aqui em cima, o bit 31 vai ser setado como 1. E se a gente vir aqui no manual de referência, ele explica aqui, né? Escreva 1 nesse bit para calibrar o ADC. Enquanto esse bit valer 1, a calibração ainda está no progresso dela. Então a gente só vai continuar depois que esse bit ficar 0. E o que eu comentei na aula teórica que dá para a gente fazer? A gente fazer um while aqui, enquanto o ADC ADCCR. Aqui a gente faz um operador lógico, né? No decal pos. Então, enquanto a posição do bit desse ADCAL vale 0, vale 1 na verdade, né? Então aqui a gente está esperando a calibração do ADC. Enquanto, vou colocar entre parênteses aqui, né? Enquanto ADCAL é igual a 1. O que vai acontecer? Ele vai setar o bit igual a 1 e aqui vai entrar num loop. Ele não vai fazer nada enquanto o bit 31 do ADC for 1. Então aqui, o que está acontecendo nessa operação lógica nele? Ele está pegando o registrador de 32 bits, né, do ADCAL, todo o registrador, e está fazendo uma operação de AND, né, com esse bit 31 aqui, ó. Então ele está fazendo, ele criou aqui, a gente criou um operador lógico para verificar se esse bit 31 aqui é único. Aí depois disso, que ele calibrou,
aí a gente pode continuar as outras configurações que a gente precisa fazer, que é a seleção de canal, essas coisas, de tempo de amostragem, né? Então vamos começar pelo tempo de amostragem, né? Que é no registrador CQR1. Então vamos voltar aqui no CQR1, que eu expliquei na aula teórica, né? Então a gente tem que colocar aqui quantas conversões a gente está fazendo. No caso a gente vai fazer uma só, né? Então esse bit L aqui tem que ser 1, né? Tem que ser tudo zero, porque daí a gente está fazendo uma conversão só. O reset dele já vem zero tudo, né? Então já começa tudo zero, mas vamos deixar zero explícito para nosso código ficar mais explicativo, né? Então a gente vai aqui CQR1 ADC underline CQR1. Então aqui lá no final vai ter o L, né? CQR1 L mask aqui. Então aqui a gente está colocando L igual a 0B000, ou seja, converter um canal apenas. Nossa sequência de conversão vai ter um canal só. E agora a gente tem que selecionar qual canal que a gente vai utilizar. Se a gente for no datasheet, antes a gente sempre ia naquela tabela alternate function, né? Para verificar quem que a gente ia utilizar, né? Modo alternativo. Só que o ADC, ele não é modo alternativo. A gente só tem que deixar o GPIO no modo analógico para usar ele. Então, mas como é que a gente vai saber qual pino, né? Qual pino físico que é tal ADC? Então a gente vem em outra tabela, que é a tabela, você vem aqui no pinouts, né? E vem em definições de pinos. Então aqui vai ter cada pino, né? Por exemplo, a gente começa aqui com o P2, né? E vê quais periféricos ele pode assumir. Então, se a gente ver aqui no PB0, né, que a gente está usando, PB1, né, a gente vai ver aqui, ó, que vai ter o ADC1 canal 12, tá vendo? Então, PB1, ADC1 canal 12. Então, assim que a gente sabe qual pino que a gente vai utilizar. E esse mesmo pino, ele é utilizado para o ADC3 canal 1. Ou seja, ou você usa esse ou você usa aquele. Não dá para você usar os dois ao mesmo tempo. Então, aqui o PB2 já é o ADC2 canal 12, né? Então, tem essas limitações do ADC também, né? No caso da Launchpad, às vezes quando você usa uma configuração, você já limita as outras, né? Então, se você escolher uma dessas configurações aqui, tipo, eu vou usar o PB1 para usar o timer 3, né? Canal 4. Então, já não posso usar o ADC, né? Porque eu já estou usando o timer 3, canal 4. Então, você tem que fazer uma lógica, né, no seu projeto de tal modo que você consiga usar os periféricos que você precisa. Então você tem que fazer ali montar um quebra-cabeça, na verdade. Como a gente está usando bem poucos periféricos, a gente não tem muito esse problema, mas a partir do momento que a gente começa a usar bastante periféricos, a gente tem que fazer um manejamento disso aqui, né? Resumindo, né? No nosso a gente vai usar o PB1, né, porque está explícito aqui que é o ADC1 canal 12. A gente poderia usar outro canal do ADC1. Se a gente usasse o PB0, a gente ia usar o ADC1 canal 15. Aí você pode até mudar aí na hora que você estiver fazendo o seu projeto na sua casa depois, né? Você pode usar outro canal, fazer o teste e tal. Mas no nosso caso aqui a gente vai usar o canal 12. Então a gente vem aqui no CQR1, né? Porque a gente começa a nossa primeira amostragem aqui, né? Vai ser o CQR1. CQ1, né? Então, vou botar no manual de referência.
Então, first conversion, né? Primeira conversão, primeira e única no nosso caso, né? Então, a gente vai colocar aqui o canal que a gente quer. Então, aqui, ó, selecione o número do canal, de 0 a 18. Então, aqui. A gente pode colocar 12, sem problema nenhum. Mas para manter o padrão binário que a gente está fazendo, eu vou colocar em binário. Que vai ser 100, que em binário isso significa 12. Então a gente está aqui colocando, selecionando o canal 12 para CQ1. E a gente pode até colocar aqui em parênteses PB1. Então, beleza, a gente configurou o número de conversões, qual vai ser o canal. E agora a gente tem que colocar o sample time desse canal. E onde a gente coloca o sample time? No CP sample time register, né? Sample SMPR1. Aí o canal 12, ele não vai estar aqui no CMPR1, porque o CMPR1 vai até só 9, né? O 12 vai estar no CMPR2, né? Aqui, ó, CMP12. Então a gente tem que selecionar aqui daí, canal 12. Então a gente vai na DC1, CMPR2. E qual tempo que a gente vai colocar? Como eu disse na aula teórica, vamos colocar um tempo aqui intermediário, né, entre o 2.5 e 640. Esse aqui é um valor meio que intermediário aqui, né? Nem muito rápido, nem muito devagar, né? Vou colocar então, ele é 3 bits, né? Então a gente vai colocar os 3 bits, 0B110. E aqui no ADC CMPR2, o 12 vai ser, a gente pega a posição do 12 aqui. O que a gente está fazendo aqui? 247.5 ADC Clock Cycles para o canal 12. Então é isso que a gente está fazendo aqui. Agora a gente tem que ir começar a configurar o trigger, né? Como esse vídeo está ficando muito longo, né? Eu vou separar esse vídeo em duas partes. Então eu vou encerrar esse vídeo aqui agora e na próxima parte a gente continua.